A linha dos distribuidores semeadores Rotax conta com os modelos de 650 litros até 1.500 litros de capacidade. Agora a gente vai ver os itens. Iniciando então pelo modelo 1300 hidráulico e 1300 manual. O que difere um modelo do outro justamente é a questão da abertura. Um é a abertura através do comando hidráulico do trator e o outro é através do cabo espia, que vai acoplado lá no trator para facilitar o manuseio. Então, essa máquina conta com os seguintes itens: chassi que envolve toda a máquina, tubular envolve toda a máquina, caixa de transmissão Impel, capacidade de 1.300 litros, largura de distribuição de 18 a 40 metros, isso, lógico, dependendo de cada produto, se for o cloreto de potássio, ureia, produtos mais pesados, produto mais leve tende a jogar um pouco mais perto, logicamente, em função do peso, da densidade. Conta com a grade interna, chapéu chinês, agitador para cloreto de potássio, agitador excêntrico. E o melhor dos nossos distribuidores duplo disco são as caixas de transmissão da Impel. Elas têm um tratamento nos eixos eletroforese, antioxidante, e a graxa permanente. A gente sempre comenta e bate em cima desse ponto. Chegou a máquina para o cliente, chegou lá na fazenda onde vai fazer a entrega, simplesmente coloca o respiro na caixa central e a máquina está apta para trabalhar. Não precisa ferir nível, não precisa emendar quantidade, não precisa fazer nada disso. Ela já vai toda preparada para fazer o trabalho, somente colocar o respiro na caixa central. Outro fator são os discos todos inox, dosador em alumínio fundido com os discos inox também e palheta inox. E todos os parafusos da máquina também em aço inox em questão de oxidação, maior resistência e durabilidade. Esses são os dois modelos básicos de entrada da linha dos distribuidores, o modelo 1300 hidráulico e o modelo 1300 a cabo, acionados pela tomada de força do cardan. Chegando a máquina para o produtor, na hora que for fazer a entrega, a única coisa que tem que se ater é o respiro na caixa central e cortar o cardan de acordo com o comprimento necessário para cada trator. Aí, pensando em melhorar a máquina, a Triton lançou um novo conceito na linha dos distribuidores, a linha PY. Esse com algumas utilidades e facilidades para o dia a dia. Tu pode observar no slide que esse tem a escada traseira para subir para o enchimento da máquina, abrir o bag, conta com os fechos de pressão, fácil remoção e toda a estrutura reforçada. Além disso, o chassi dele ganhou um incremento muito grande, robustez. Porém, as caixas de transmissão, os itens em inox, continuam todo o mesmo da outra linha, da linha convencional do 1300 hidráulico. Então, quando você for optar por um distribuidor, tu já vai saber que o 1300 hidráulico e o a cabo é a linha básica e a linha completa se chama PY, assim denominada. Entre esses conceitos tem os modelos 1500 hidráulico também, que leva todas as características e a única coisa que vai mudar dessa máquina é a questão do reservatório, ter mais capacidade volumétrica. Então é um volume a mais de produto que tu consegue levar. Além disso, no 1500, como está sendo apresentado no slide, ele já tem o arco de série, aonde que nos 1300 é um item opcional. Grade interna, chapéu chinês, agitador de cloreto de potássio, palhetas curtas acompanha a máquina também, além do agitador para sementes leves, que se chama o excêntrico. Aqui então o modelo, chegando a máquina para vocês vão se ater que o respiro vai estar lá no eixo estriado. Dentro vai essa graxa tutela J, já está preenchida toda a quantidade necessária que já vem de fábrica, da Impel no caso. Só colocar o respiro, lá onde tem aquele parafuso Allen que está indicando na caixa de transmissão, e a máquina está pronta para trabalhar. Aqui também é fácil a visibilidade do eixo que tem o tratamento eletroforese. Então esse eixo aqui é um antioxidante também. Outro ponto para reforçarmos é a pintura da máquina. Ele é toda em PU, tinta PU, então justamente a questão da durabilidade e da resistência contra a corrosão. Nesse slide está aparecendo o quê? A regulagem da máquina. Toda a regulagem é feita lá embaixo através da vareta. Então tem a escala de regulagem que vai acompanhar junto com as tabelas do manual. Chegando o manual para vocês vão notar que tem a primeira coluna, é a escala, a abertura da escala, e na primeira linha superior é a questão da velocidade do trator. Mediante isso, é só encontrar a quantidade de quilos por hectare, todas as tabelas em quilos por hectare, e você encontra 200 quilos por hectare, um exemplo. Tu vai olhar na coluna, lá em cima vai estar a velocidade e na linha lado esquerdo vai estar a abertura. Fez isso daí, show de bola, vai bater os itens com a quantidade desejada. Esse então é o agitador para sementes leves, O agitador excêntrico, acompanha como um acessório na máquina, vai avulso dentro da máquina, vai para quando for aplicar o quê? For aplicar AV e AZV em produtos leves. A gente sempre nomeia sobre isso porque tem necessidade de ter uma agitação para uma melhor uniformidade. Então esse agitador a gente recomenda para isso, ele tem rolamento, lógico,
rolamento, para o funcionamento dele ser melhor, e a gente sempre vai estar recomendando ele para esses produtos onde necessita ter uma maior agitação para uma melhor uniformidade. Já aqui temos uma palheta curta e uma longa, justamente para mostrar o quê? As palhetas longas vão todas montadas, no caso 4 cada lado, 4 direita e 4 esquerda na máquina, e acompanha ainda 2 palhetas lado esquerdo e 2 lado direito para fazer o quê? Fazer uma jogada um pouco menor, um arco menor de aplicação. Então assim, tu vai jogar em torno de 24 metros, a gente sempre aconselha a colocar as palhetas curtas intercaladas, para essa uniformidade ficar melhor. Também nesse slide está aparecendo para vocês o agitador de cloreto de potássio. Esse já vai montado na máquina. Chegou lá, já vai estar certinho para o uso, embaixo da grade do chapéu chinês. Para que ele é indicado? Para cloreto de potássio, ureia, braquiária, peletizada, todos os itens granulados que têm uma tendência a escoamento melhor. Então não precisa ter tanta agitação, porque senão pode acontecer de quebrar o grão, triturar, acontecer névoa, empastamento de máquina, toda essa questão. Então, para isso que ele é indicado, o agitador esse que eu passei antes para vocês aqui, o excêntrico, que está mostrando agora, é utilizado para sementes leves, então aveia, azevém, tudo que tende a ter uma agitação melhor para melhor uniformidade. Aqui então é um vídeo do 1500 acoplado a uma máquina, a gente trouxe esse vídeo justamente pela questão de que ele mostra bem certo o arco de aplicação da máquina, a uniformidade, né? Fica bem claro, por isso é sobre a água, o lençol, e nessa ocasião que ele estava jogando arroz pré-germinado. Então aí é bem bacana para estar observando, para estar vendo o arco que ele faz de aplicação. Dentro da linha dos distribuidores e semeadores tem o modelo 650 litros. Esse com alguns diferenciais que a gente precisa passar para vocês para utilizar no dia a dia. O que tem nessa máquina nossa tão especial? Caixa de transmissão Impel, com transmissão de 1 para 1,5. Tem livre de manutenção, tratamento eletroforese nos eixos. Então é aquela mesma questão dos duplo disco. A caixa não precisa verificar nível de óleo, nada. Tem a caixa de transmissão com a quantidade de graxa já necessária para utilizar. Para explicar para vocês como que é a caixa de transmissão da Triton, que a gente trabalha nos distribuidores, o modelo mais simples seria como se fosse uma banha de porco. Esse é o modelo mais fácil de repassar para vocês. Está frio, está condensado. Começou a trabalhar, ela começa a desenvolver, começa a lubrificar e se transforma em óleo. Esfriou de novo, ela vai condensar. Por isso, muitas vezes, o pessoal vai utilizar a máquina e diz assim, não tem óleo, está com falta de óleo, baixo nível de óleo. Não é necessário fazer complemento, nem troca, nada. Simplesmente colocar o respiro na máquina e trabalhar. Então, os dosadores e disco é todo inox, caixa de transmissão Impel, reforçando mais uma vez. A bandeja, o dosador é em alumínio fundido. Essas máquinas têm retentor, tem bico graxeiro, todo para a questão do eixo do agitador está sempre lubrificado. O eixo do agitador também é inox, em todos os modelos onde utiliza a caixa de transmissão, o eixo do agitador é inox. Tem o reservatório dela fica envolvido pelo chassi, tu pode perceber no slide, não é um chassi só, um cone que fica preso em um ponto só. Tem grade interna, chapéu chinês, agitador excêntrico para sementes e o agitador para cloreto de potássio. Dentro do modelo dos distribuidores tem um modelo pendular, esse que funciona com um mecanismo totalmente diferente do monodisco que a gente acabou de apresentar para vocês. Esse funciona com um sistema de contrapeso de virabrequim, como se fosse o próprio cardan faz o eixo volante girar, ele sai de centro, trabalha fora de centro, fazendo o rabicho lá, o pendular, o pêndulo que todo mundo conhece, trabalhar da forma mais uniforme. Para que é indicada essa máquina? É indicado para sementes e para melhor uniformidade, porém é uma máquina que tem largura de aplicação de trabalho menor, trabalha em torno de 6 a 12 metros. Então a gente sempre vai recomendar essa máquina para quê? Para utilizar em sementes leves, por exemplo, quantidades pequenas, de azevém, de quantidades pequenas por hectare, que vai fazer aplicações melhores na uniformidade do que os outros modelos, porém com uma largura de aplicação de trabalho menor. Toda ela tem o chapéu chinês, tem grade interna, tem o modelo de abertura somente manual, nessa máquina somente manual, e o chassi que envolve toda a máquina. O grande diferencial nosso nessa máquina é esse acoplamento de borracha, que ele justamente é para quê? Para inibir a vibração dessa máquina, por ela ser uma máquina que tem bastante atrito, ela tem no cardan dela um sistema de acoplamento de borracha que vai tirar a vibração. Com isso, não deixa passar para a caixa do trator, então toda a vibração é absorvida através desse acoplamento, justamente para não ter problemas, danificar ou ter algum desgaste com o tempo. Tu pode perceber nesse slide que o eixo, ele não é um eixo estriado, ele é um eixo liso com um furo, onde é colocado com um pino, fixado com um pino, justamente para quê? Para os produtores não utilizarem esse cardan em outra máquina, que ele foi desenvolvido justamente para o pendular, que é uma máquina que não tem esforço,
e a gente sempre recomenda trabalhar ainda com ela em torno de 1.300 RPM no trator. As dúvidas mais frequentes quanto à utilização dos distribuidores se referem justamente à questão de caixa de transmissão, agitadores e utilização de palhetas. Por isso, a gente vai deixar algumas coisas mais claras para vocês aqui. Quanto à caixinha de transmissão, ficou claro que não se coloca graxa, não faz nada, não precisa colocar, não precisa conferir nível de óleo, nada. Por quê? Porque ela tem a graxa permanente, então tu vai só colocar o respiro nas máquinas e bota no campo para trabalhar. Com as palhetas, as regulagens, no manual consta cada posição de palheta para melhor aplicação de cada produto. Porém, isso pode ter alguma variação de acordo com marca de produto, densidade de cada marca, cada coisa influencia diretamente na aplicação. Então, tu vai perceber que no disco espalhador, onde tem as 4 palhetas, ele possui 4 regulagens. Aquelas regulagens justamente para quê? Para a questão de uniformidade e largura de aplicação. Quanto mais de pé ficar, que lá tem a palheta, os furos com a marcação, quanto mais de pé a palheta ficar no 1, mais longe ela joga, porém tem que ser observado o rastro do meio do trator. Então são as coisas que eu vou ter que deixar a palheta uma no 1, uma no 3, uma no 2, uma no 4. Sempre trabalhar lá no campo, fazer a primeira aplicação, ver como que ficou a melhor uniformidade. Outra questão também é a parte de lubrificação da máquina. Um ponto que a gente sempre vai bater em cima, limpeza e lubrificação. Terminou de utilizar, a gente sabe que os produtos são altamente corrosivos. Faz a limpeza e depois passa um óleo protetivo, que isso vai dar uma vida útil e durabilidade muito grande no implemento. Essa é a nossa linha de distribuidores e semeadores Rotax.